Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor, a todos os professores, líderes, pais, e especialmente a você, adolescente, que vai assistir essa aula hoje. É motivo de muita alegria estar aqui para ministrar para vocês, trazer um resumo dessas nossas lições, né? Segunda aula que eu estou dando para vocês dessa forma. Parece não ser a ideal, mas é a forma que nós encontramos no momento de continuarmos buscando mais da palavra do Senhor. Eu convido você que está me ouvindo agora para que nós façamos uma oração juntos e que Deus venha abençoar a nossa aula nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença nós estamos te dando graças, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, Senhor, porque tem nos guardado e nos abençoado e que a Tua potente mão tem nos protegido de todo o mal. Pai querido, abre o nosso entendimento e a nossa mente, Senhor, que a Tua palavra fale com cada um de nós, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, adolescentes, hoje seguimos estudando as revistas, a nossa revista sobre os dons espirituais e os frutos do Espírito. Revista essa que eu gostei muito, achei muito interessante, elencando a cada um deles para que vocês tenham um conhecimento maior a respeito disso. Assunto esse que dá muita dúvida a não só os adolescentes, mas a todos aqueles que ainda não estudaram a respeito dos dons e também dos frutos do Espírito. A nossa lição de hoje é a lição do número 5, a lição que tem por título Os Dons de Curar. Gostaria de convidar vocês já de imediato para aqueles que porventura não tenham lido ainda a revista, que vocês pausem o vídeo agora e vão e façam uma leitura, tá? Essa aula que nós temos dado online com vídeos gravados, elas são bem mais curtas que o nosso tempo que a gente tem atualmente lá na escola dominical. Então, façam uma leitura proveitosa para que vocês consigam compreender da melhor forma possível a lição de hoje. Seguindo então, gostaria de convidar vocês para que nós façamos junto a leitura do texto do dia. Texto esse escolhido para nos dar o crescimento e a base para a nossa aula de hoje. O texto se encontra no livro de Mateus, no capítulo 10 e no versículo de número 8, e diz assim a palavra do Senhor. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. A minha versão é um pouco diferente, mas eu fiz a leitura conforme está para vocês na revista de vocês. Eu dou ênfase nesse momento a esse texto em que Jesus adverte os seus discípulos que determinam o que eles deveriam fazer, que era para eles usar esse dom de cura, mas que eles tivessem em mente que esse dom, assim como todos os outros, eles são dons para que você manifeste o reino de Deus aqui na Terra, e não dons para que você ganhe coisas aqui na Terra. Não são dons para que você se use deles para ganho pessoal, mas para ganho no reino de Deus. E que isso já fique de alerta para cada um de nós, para que possamos nos policiar de que forma e para que estamos buscando esses dons divinos para a nossa vida. Então, a lição de vocês hoje, ela vai explanar sobre diversos assuntos acerca do dom de curar. Ela menciona diversas situações que nós vamos ver daqui um pouco, mas ela é bem clara ao explicar, e isso gera muita confusão para algumas pessoas, que nós não devemos de forma alguma abandonar completamente a medicina e não devemos firmar o nosso passo também apenas na medicina.
Ah, mas como assim, professor? A nossa vida, ela é razão. Deus nos fez seres humanos, mas nos fez racionais e fez de nós seres também espirituais. Então devemos compreender que devemos ter fé que Deus fará a obra na nossa vida ou na vida de um familiar, de quem seja, e que através da nossa oração, com certeza, ou muito provavelmente, segundo a vontade de Deus, a cura será ministrada sobre aquela vida. Mas não devemos de forma alguma, confiando apenas na fé, abandonar a medicina. Por exemplo, deixando de tomar medicamento ou de seguir uma orientação médica. Devemos sim que as duas coisas caminhem junto. É claro que Deus pode fazer o milagre acontecer do dia para a noite, mas Deus pode também fazer o milagre usando o médico, dando sabedoria para ele te tratar da forma correta. Deus pode fazer com que o medicamento que está tomando ele faça um efeito muito mais forte e muito mais rápido, que a tua recuperação, o teu tratamento seja melhor. Então a revista é muito clara quanto a isso e nós devemos ter a mente aberta nesse sentido, em que a nossa fé ela deve ser firmada na rocha e acima de todas as coisas devemos ter uma fé, a maior que nós conseguirmos. Mas nós não devemos abandonar a razão, porque Deus também deu a sabedoria para o homem para que ele usasse ela mesmo na medicina. Tá bom? Então, seguindo a lição de vocês, espero que todos tenham lido, como eu falei anteriormente. A revista ela dá ênfase em alguns pontos que eu gostaria de pontuar com vocês para que brevemente a gente chegasse ao final da nossa lição, mas não de forma que vocês saiam sem um norte, né? O grande esforço, o grande estudo vocês têm que fazer vocês, acompanhar as referências, vejam cada referência, acompanhem na Bíblia, os textos ali que a revista dá como base da lição de hoje em 1 Coríntios e também em Atos, elas são referências muito bonitas, são leituras muito agradáveis. Então eu gostaria que cada um de vocês também fizesse essas leituras e tivesse um embasamento legal para a nossa aula de hoje, tá? A lição ela vai dar ênfase no fato de que ao observarmos a palavra de Deus, nós enxergamos que ela é nada mais, nada menos do que a palavra de Deus ela não é nada mais, nada menos do que um demonstrativo, não é nada mais, nada menos do que a história propriamente dita do que aconteceu naquele tempo. E se vocês observarem a cada uma das histórias que estão sendo contadas a respeito de cura, essas histórias elas têm uma peculiaridade, elas têm um ponto-chave, que a grande maioria delas segue uma lógica específica. E que lógica seria essa? A lógica da oração. Em praticamente todos os casos em que vemos cura divina na Bíblia, nós observamos que antes dela, ou seja, ela foi precedida, antes dela aconteceu, que alguém orou, alguém clamou, alguém buscou para que isso acontecesse. Seja a pessoa que está doente ou seja alguém que estava intercedendo por aquela pessoa. Então, o que nós podemos deixar como chave da nossa lição? Que a cura, esse dom de curar e a cura que acontece, ela nada mais é do que a resposta da oração da fé. Se você orar com fé, crendo, recebereis. Ou seja, se você orar com fé que Deus vai realizar aquela cura na tua ou na vida de outra pessoa, essa cura vai acontecer. Então levem isso para a vida de vocês. Quando vocês orarem com fé, Deus, segundo a sua vontade, Ele vai curar e vai realizar a obra naquela vida. A revista segue fazendo algumas observações acerca da Palavra de Deus. A Palavra de Deus ela é inerrante, ou seja, ela não erra. Nada do que está na Bíblia está errado. E ela também é infalível, ou seja, o que está ali não falha e não falhará. Então, se nós observarmos isso e tivermos em mente
que na palavra de Deus existe uma promessa de que esse dom estaria disponível para nós, ora, é lógico que se a Bíblia não mente e diz ali que nós temos essa promessa de receber esse dom, então, buscando a Ele, nós podemos receber Ele na nossa vida. Tá? Esses dons de curar, muitas vezes, eles parecem que só aconteciam ou só eram dados no tempo dos discípulos. Essas curas, esses milagres só aconteciam nos tempos bíblicos. Mas não, esses dons estão disponíveis para você, adolescente, buscar. Esses dons estão disponíveis para você, professor, você pai, você mãe. Busquemos esse dom. Esse dom está disponível para cada um de nós. E que Deus pudesse nos usar para manifestar a sua glória. Quisera que todos nós conseguíssemos buscar esses dons do Espírito Santo para que a obra de Deus fosse manifesta através das nossas vidas. Porque é para isso que Deus nos deu os dons. Para que através das nossas vidas, vidas possam ser impactadas, vidas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Que nós possamos orar com fé por todos, para que esse dom ele flua através de nós, para que pessoas venham ser curadas, tá? Se vocês seguirem a leitura na lição de vocês vão observar no terceiro e último tópico que ela vai falar acerca que esse dom de curar é um dom para restaurar. Aí você pensa assim, tá, mas a restauração não é justamente a cura? Eu estava com a minha saúde debilitada e ela foi restaurada? Não é bem isso. Se vocês observarem na leitura, vocês vão ver que a palavra do comentarista diz assim, que ele salienta a parte de que as doenças hoje, elas acabam passando do campo físico. Tá? Pessoas com doenças terminais, com doenças mais graves, elas tendem a ter problemas psicológicos. O emocional fica abalado, né? Nesses momentos nós vemos a doença física transpor para o lado psicológico. Nós temos hoje, e não são poucos os casos, de doenças da mente. Nós vivemos um tempo que a mente das pessoas anda doente. Quantos amigos, quantos colegas de vocês têm problemas psicológicos? Problemas de depressão, de ansiedade, de síndromes do pânico, medo. Vocês observem que essas doenças também são doenças que podem ser curadas. Deus quer restaurar todas as vidas. As doenças elas têm diversas fontes. Existem doenças, como eu falei, as físicas, as psicológicas. Existem doenças que são espirituais. Mas Deus, quando Ele nos dá o dom de cura, Ele nos dá um dom completo. Como diz o título desse último item da lição de vocês, Ele nos dá um dom para restaurar a vida da pessoa. A vida da pessoa ela é completamente transformada por essa cura. Então, querido aluno, querido adolescente, busque com fé esse dom de cura. Busque com todas as tuas forças esse dom. Ore com fé pelas pessoas. O mundo lá fora está precisando muito e urgentemente de que nós, igreja, tomemos uma atitude em diversos lugares, em diversos momentos, em diversas situações. Mas a cura do corpo, da mente e do espírito, Deus nos deu a chave através do dom de curar. E por isso eu digo para vocês, busquem esse dom, busquem em oração, busquem com fé e com certeza, segundo a vontade do nosso Deus, Ele alcançará a cura e a restauração na vida daqueles e por aqueles a quem vocês orarem. Eu gostaria de deixar por aqui as minhas palavras, dizer para vocês que o professor Henrique gosta muito de todos vocês e que espero do fundo do meu coração que esse momento de confinamento, esse momento de afastamento, seja um momento de vocês estarem afastados dos amigos, de repente da família, afastados das atividades da igreja, mas que vocês estejam mais próximos de Deus,
que seja um momento para que vocês busquem ainda mais intimidade com o nosso Criador. Um forte abraço, fiquem com Deus na paz do Senhor. Se tiverem dúvidas, podem mandar um WhatsApp para o professor Henrique, o professor está no grupo da Unijade. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.